Atitudes que fazem a diferença, gente. Às vezes pode ser algo simples, mas que faz uma conexão enorme com os seus filhos, ok? Então, criando filhos felizes, atitudes que fazem a diferença. Então vamos lá, né? Eu sou Leandra Chioma, eu sou Master Coach, eu sou mentora de mães e eu ajudo mães a desenvolverem autoconfiança, desenvolver a sua autoestima para assim criar filhos felizes e fortalecidos emocionalmente, ok? Só alguns repasses, tá, gente? Toda quinta-feira tem live. Eu tô pensando em passar essa live das 19 horas para as 20 horas. Depois vocês falam aí o que vocês acham dessa ideia, né? Ao invés de ser às 19, ser às 20 horas, tá? Se você não me segue lá no YouTube, gente, me segue lá no meu canal do YouTube, Leandra Chioma. Lá eu coloco vídeos toda semana, tem vídeos lá novos, todos os dias tem vídeo, tá? Então me segue lá, me dá uma forcinha lá também. E pega papel e caneta, gente. Compartilhe essa live aqui com mais pessoas, tá? Quem tiver pergunta aí, vamos fazer pergunta, vamos participar, tá bom? Boa noite, Dalila. E, gente, lá na minha bio, eu disponibilizei, já tem um tempinho, um e-book com atividades e brincadeiras para a gente fazer com as nossas crianças, principalmente nessa época de quarentena, para fazer com as crianças de 0 a 12 anos de idade. Então eu te convido, né, a ir lá na minha bio, a descrição lá do meu perfil, acessar o link que tem lá e baixar esse e-book, tudo bem? Então vamos lá, gente, olha só. Eu vou mostrar para vocês alguns sinais para que vocês possam entender, gente, possam tomar consciência de que se você está tendo um distanciamento emocional com seus filhos, tá? Então, gente, já vai mandando aviãozinho aí, manda essa live para mais pessoas. Mães que precisam aí, né, de atitude, de ação para recuperar os seus filhos, tá? Vamos mandar essa live aí para mais pessoas. Se você achar ela significativa, bacana, realmente compartilha com mais pessoas. Lembrando uma coisa, gente, o Ateliê Bela Nena é minha parceira, a Dani Guzmão. Ela faz fitas, laços, lembrancinhas de EVA, coisa mais linda, gente, mais fofa. Segue ela aqui no Instagram, tá? Ateliê Bela Nena, ok? E amanhã também, gente, vai ter uma live mega especial, tá? Mas vamos continuar aqui. Então eu vou passar para vocês 6 sinais que vocês podem identificar se está havendo um distanciamento emocional com os seus filhos. O primeiro deles é a incapacidade de mostrar amor para os seus filhos. Mas o que seria essa incapacidade emocional, né? De mostrar amor? Não beija, não abraça, não diz eu te amo, né? Isso às vezes você acha que é bobeira, então isso também é um distanciamento emocional, tá, gente? Isso é um sinal. Segundo sinal de distanciamento emocional entre você e seus filhos é não se atentar às emoções dela, né? Se ela tá triste, se tá alegre ou se tá com dificuldades, se tá sofrendo. Então, assim, você já nem se atenta mais, tá? Pra essa questão das emoções, como que tá a sua criança, o seu filho, o seu adolescente, a sua adolescente, você não liga. Então, também esse é um segundo sinal de distanciamento emocional. Um terceiro sinal, gente, de distanciamento emocional é só fazer aquilo que é rotineiro. Você só faz o mínimo para os seus filhos. Por exemplo, buscar na escola, fazer a comida, dar banho,
né? Você só faz isso, não passa nenhum tempo a mais com os seus filhos e também não se atenta para isso, né? É como se isso fosse algo que deve ser feito e você está cumprindo, mais nada. Então esse é o terceiro sinal de distanciamento emocional com seus filhos, tá? Quarto sinal, gente. O quarto sinal é falta de envolvimento na educação dos seus filhos. Você não se importa em saber como que seu filho tá ou a sua filha está na escola, se ela está desempenhando bem a educação, se ela está aprendendo, se ela está entendendo, se está tendo dificuldades ou não. Isso para você não tem importância, né? Você não se preocupa com isso mais. Então isso também é um sinal de distanciamento emocional. O quinto sinal, gente, você cuida da criança, do seu filho, do seu adolescente no piloto automático. Você vai fazendo as coisas todo dia, aquela mesma coisa, aquela mesma rotina, né? Você nem mais observa detalhes dos seus filhos, às vezes você nem olha nos olhos dele, nem percebe as emoções, o que está acontecendo, porque já está fazendo tudo no piloto automático, tá? Então esse é o quinto sinal de distanciamento emocional. O sexto sinal, gente, é o quê? A incapacidade de ouvir seus filhos. Você já está naquele ponto assim, trabalho demais, eu não tenho tempo para escutar ele, eu não tenho tempo para prestar atenção no que ele está fazendo, né? Eu sou muito ansiosa, eu não consigo parar e escutar o que ele está me falando. Então esse é um outro sinal, tá? Você não presta nem atenção direito no que a sua criança está falando. Às vezes você até responde, mãe, aí você fala oi, e aí ele começa a falar, você não olha nos olhos dele, você não para o que você está fazendo e você escuta aquilo por escutar. Então esse é o sexto sinal de que há um distanciamento emocional entre você e os seus filhos. E aí, para quem está me assistindo, gente, responde aí se você tem 1, 2, 3 ou até mesmo 6 sinais de distanciamento emocional com seus filhos. E se você tiver, coloca aí para mim qual que é esse sinal. Será que eu fui clara, né, em explicar esses 6 sinais? Fez sentido para você, gente? Coloca aí para mim. Se fez sentido, se vocês estão entendendo, né? Como é esse distanciamento emocional? E outra coisa, gente, por que eu tô falando para vocês colocarem e mostrarem, né? Não precisa ter vergonha de falar, eu tenho 2 sinais, eu tenho todos os sinais aí que você tá falando de distanciamento do meu filho. Por que eu tô falando isso? Porque quando você toma consciência disso, quando você percebe isso que está acontecendo atualmente entre você e os seus filhos, o seu relacionamento com eles, quando você toma consciência disso, você começa o seu processo de evolução e de resgate do seu relacionamento com eles. Porque você toma consciência de que não tá legal, de que tá havendo alguma coisa aí que não condiz com o que você muitas vezes pensa e quer de uma família. Então, tomar consciência, gente, é o primeiro passo para criar filhos felizes. Então, você precisa ter essa consciência, porque enquanto você não tem essa consciência, você continua levando a vida, né? Continua remando o seu barco, achando que tá tudo bem e às vezes não tá bem. Muitas vezes não tá legal. Então, você precisa tomar consciência disso. Boa noite, pessoal que está chegando. Manda esse aviãozinho para mais gente, tá? Vamos mandar essa live para mais mães que precisam saber dessas informações, tá bom, gente?
Então, o primeiro passo, gente, é tomar consciência, ter consciência de que está havendo um distanciamento entre você e os seus filhos, né? Tomada a consciência, gente, o que a gente precisa fazer? Essa live hoje, ela é mais para dicas, tá, gente? Eu vou dar dicas porque eu gosto das coisas mais práticas, para a gente poder já entender e colocar em prática isso com os nossos filhos, ok? Boa noite, Arlênia. Então, vamos lá. Tomei consciência de que está havendo um distanciamento emocional com o meu filho, com a minha filha. O que eu faço, né? Aí eu entro nos 3 As que eu costumo compartilhar aqui com as mães, que é os 3 As: atitude, ajuste e ação. Então, o primeiro A, atitude. Boa noite, Arlênia. Atitude, gente. Depois que você tomou consciência de que está havendo esse distanciamento entre vocês, o que você precisa fazer? Pensar agora como que você vai iniciar esse resgate. E nessa live vai ter várias dicas, tá, gente? De como vocês podem fazer isso, que são as atitudes para vocês criarem filhos felizes, tá? Então, primeira atitude é você, né, se perguntar, começar a se perguntar como que você vai fazer para resgatar, por onde você deve começar. E aí, quando você tomar consciência de por onde você deve começar, como que você vai fazer, aí você entra para o ajuste. Como que eu vou, né? Como que isso vai ajustar? Como que eu vou adaptar isso a esse resgate? Como eu vou resgatar o meu filho, a minha filha, né? Como que eu vou diminuir esse distanciamento entre eu e os meus filhos? Então é o ajuste, né? Você vai ajustar, você vai adequar o seu comportamento para que isso aconteça. E o terceiro, tá? Que é um dos mais importantes, é a ação. É a ação propriamente dita, porque você já entendeu que há um distanciamento, você já entendeu e já pensou, já raciocinou que você precisa de algo para mudar. Como que você vai fazer isso? Por onde começar? Os ajustes você já fez e ao longo do decorrer da caminhada você vai fazendo esses ajustes também, né? E ação, gente, é partir para ação, tá? Por exemplo, você percebe que tá tendo muita discussão entre você e sua filha. Então, esse aí já é um sinal de que não tá legal, tá? Tendo discussão, minha filha tá teimando, tá teimosa, não tá me escutando. Então, opa, pera lá, tá havendo um distanciamento aí. Quando você toma consciência de que tá havendo esse distanciamento, aí você começa já a pensar, como então eu devo fazer? Como então eu devo me proceder para que isso diminua, para que isso até mesmo desapareça entre o nosso relacionamento, entre o meu relacionamento com a minha filha, com o meu filho. E aí você, entendendo isso, você já vai ajustar. Então eu preciso encontrar um meio de chegar, de me aproximar, de resgatar esse relacionamento. Pensou isso, ajustou, ação, gente, agir. Vamos agir. Porém, tem um detalhe mínimo ou máximo, vai depender do seu emocional. E é muito importante, é o passo mais importante. A Efigênia está falando assim, elas precisam enxergar que possuem pontos de vistas diferentes. Exatamente, pontos de vista diferentes. E quando elas percebem isso, quando tomam consciência desse ponto de vista que é diferente, é respeitar e entender o outro,
né? Não é sair atropelando, você tem que me aceitar do jeito que eu sou, você tem que me respeitar como eu falo, não. Aí entra a flexibilidade, né, Efigênia? Pontos de vista diferentes a gente precisa respeitar, né? E aí, o que eu estava falando, se você, mãe, né, já tá nesse conflito, já tá nesse distanciamento e o seu emocional tá totalmente abalado, né? Seu emocional tá enfraquecido. Em muitos casos, as mães vêm me procurar falando assim: eu já não sei mais o que eu faço, eu não tenho mais nada para fazer, eu não, nem sei mais o que eu sinto pelo meu filho, pela minha filha, por conta desses comportamentos deles. Então, gente, primeira coisa que você deve fazer, se você estiver nessa situação, primeiro lugar é olhar para você. Você, nesse momento, mãe, precisa de ajuda. Porque nesse momento você pode ter certeza que a sua autoestima ela tá lá embaixo e você precisa de ajuda. Nesse momento que você não tá bem, que você tá abalada emocionalmente, mãe, você vai precisar procurar um profissional para te ajudar. Seja um psicólogo, seja um terapeuta, seja uma coach, seja uma mentora, seja o profissional que vai te ajudar. Você precisa primeiro, em primeiro lugar, olhar para você e se fortalecer. Fortalecer a sua autoestima, quem você é. Porque quando você fortalece a sua autoestima, você fica bem consigo. E quando você fica bem consigo, você está empoderada, você está bem, você consegue, você tem segurança e consegue controlar suas emoções, seus comportamentos, né? Em primeiro lugar, seus pensamentos, seus sentimentos e a sua comunicação. Então você precisa sim procurar um profissional que vá te ajudar. Primeiro lugar é você. Primeiro lugar é você melhorar a sua autoestima. Porque depois que a sua autoestima estiver melhorada, você consegue fazer várias outras coisas. Inclusive o resgate emocional dos seus filhos. Percebe? Na live, gente, da Mãe Seja Feliz com Você, eu falo sobre autoestima. A Efigênia também, a gente vai falar sobre autoestima numa live próxima, né, Efigênia? A Efigênia vai trazer as experiências dela, as teorias dela, né, pra gente entender melhor sobre a autoestima, tá? E nessa live, isso, na próxima segunda-feira, a gente vai falar sobre autoestima, é isso aí. E aí você precisa se fortalecer então, mãe. Fortalecida, né? Uma mãe com autoestima elevada, ela entende, né, aquilo que a gente chama de defeito. Magra, gorda, né? Ó, a Arlene tá falando que não quer perder, é isso aí. Então você entende, né? Você começa a entender você, o seu comportamento, as suas atitudes, e aí você tem mais segurança de agir, tem mais segurança de falar, tem mais segurança em como você vai se comportar com o seu filho. Isso é o que é mais importante, por isso que você, mãe, precisa, em primeiro lugar, se fortalecer. Tá fazendo sentido para você, gente? Tá fazendo sentido que para você criar filhos felizes, a primeira atitude é tomar consciência de que não tá legal o comportamento de vocês. É isso aí. Boa noite, Eliane. Boa noite, Efigênia. Ó, a Efigênia tá falando, ó, será maravilhosa no dia do feriado, às 8h30. Exatamente, 8h30 da noite. Então, gente, primeiro lugar, tomar consciência, depois, né, atitude, depois ajuste, depois ação. E se, entendendo tudo isso, você não estiver bem emocionalmente, mãe, procura um profissional para te ajudar. Um psicólogo, um terapeuta, uma coach, uma mentora, alguém que vá te ajudar,
ok? Feito isso, gente, você melhora a sua autoestima, você se empodera, você se torna uma mulher, uma pessoa autoconfiante. E na live de segunda-feira a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, gente, estando bem consigo mesma, tá? Você então começa a buscar entender os seus filhos profundamente. O que seria então buscar entender o seu filho profundamente? Como assim? Lembra das expressões de amor? Começa a entender, isso já é uma atitude, tá, gente? Isso já é uma atitude para você criar filhos felizes. Começa a identificar a expressão de amor da sua criança. A expressão de amor é tempo de qualidade. Será que o seu filho, a sua filha, é aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa que gosta de um tempo exclusivo com ela, com ele? Então, isso é o tempo de qualidade, é você estar presente realmente com os seus filhos, tá? Depois, gente, será que os seus filhos, eles gostam, por exemplo, que você faça uma carta, que você escreva uma carta, que você faça um desenho, e entregue para ele como se fosse um presente, ou que você dê um bombom para ele, como se fosse presenteá-la, né? Presenteá-lo. Será que é disso que os seus filhos gostam? Todos os filhos, gente, nenhum é igual ao outro. Cada um vai ter uma expressão de amor diferente, tá? E você precisa entender isso. Depois, gente, palavras de afirmação. Será que o seu filho, a sua filha, é aquela pessoa que gosta, que você elogia, que você encoraja, você fala assim, vai lá, você consegue? Será? Você já percebeu isso? Então para ter essas atitudes, para criar filhos felizes, você precisa identificar isso. Ou o seu filho, a sua filha, é aquele que gosta que você faz aquela comida, aquele doce que ela adora. Que vai lá e costura a roupinha rasgada dela, cuida das coisas junto com ela, né? Arruma os brinquedos, conserta a bicicleta. Será que o seu filho tem essa expressão de amor? Então você começa a identificar essas expressões de amor nos seus filhos, né? Essa é uma maneira também de você identificar, né? Uma atitude que você pode ter. E para quem tem filhos já com 14 anos ou mais, pode também, gente, fazer a análise de perfil comportamental, que foi da live passada que eu falei, da semana passada, sobre perfil comportamental, onde você vai identificar se o seu filho, a sua filha é mais dominante, é mais influente, ou é mais estável, mais quietinho, ou é mais conforme, né? É mais sistemático, gosta mais das coisas certinhas, né? Segue regras e leis. Então, assim, é outra maneira, é outra atitude que você tem para identificar os seus filhos e assim se reaproximar mais fácil. Isso que eu tô falando para vocês, gente, é uma maneira mais fácil, é um caminho mais rápido de você acessar o seu filho. Porque às vezes tem mães que falam assim, eu já nem sei mais do que o meu filho, minha filha gosta. Ela nem conversa comigo, ela nem sequer olha para mim direito, ela nem me respeita, eu nem sei do que eles gostam. Mas por quê? Vocês vão entender isso mais pra frente, tá, gente? Vocês vão entender. Então vamos continuar, né? Quais mais atitudes a gente pode ter com os nossos filhos? Vamos imaginar, vamos pensar, na sua opinião, o que seria uma família ideal? Como seria uma família ideal para você? Agora, hoje, atualmente, do seu ponto de vista, coloca aí para mim, gente, como seria uma família, a sua família ideal? Seria você e seus filhos passeando juntos,
né? Brincando juntos, comendo juntos. Como seria? Coloca aí pra mim, gente. Como seria? Tá fazendo sentido para vocês, gente, essa live? Então, coloca aí pra mim nas mensagens aqui como seria para você, como é, né? Como você acredita hoje que é uma família ideal? A sua família, como que ela é? Como que ela seria ideal? E aí eu tenho certeza que você já pensou nisso, né? Só de eu fazer essa pergunta, você já pensou. Mas também, vamos refletir. Você já pensou também em exclusividade? Em ter um tempo a sós com seus filhos? Você já pensou nisso? De passar um tempo só você e o seu filho ou a sua filha. Se você tem mais de um filho, gente, é um tempo a sós. Porque se você for lembrar da sua infância, né? Qual foi o momento que ficou registrado entre você e sua mãe, ou entre você e seu pai, entre você e seus avós, pessoas queridas? Você vai perceber que eram momentos exclusivos, eram momentos que era só vocês e eles. Se vocês forem fazer essa análise, vocês vão perceber que o momento que ficou registrado, que foi essencial, né, aquela memória boa, ele foi exclusivo. Ele foi você e o seu pai, ou você e sua mãe, só vocês dois, ou só você e o seu pai e sua mãe. Então foram momentos exclusivos. A Efigênia está falando assim, sim, família é o berço para lapidar nossas inferioridades. Um grande laboratório, exatamente, exatamente. E aí, voltando à exclusividade, por que eu tô falando exclusividade, o momento de vocês a sós? Porque, gente, isso conecta, isso deixa registrado boas lembranças, momentos marcantes entre vocês, né? Momentos vividos realmente com amor, tá, gente? Momentos de amor. Então, a exclusividade gera essa conexão entre você e os seus filhos, né? E outra coisa, outra atitude, gente. Exato, viver 100% no agora. É isso aí, Efigênia. Outra atitude que vocês podem ter com seus filhos é perguntar sempre. Mas não é perguntar na intenção de especular a vida deles, não, gente. É perguntar no intuito, no sentido, na finalidade de entender os seus filhos, independente da idade que eles possam ter, tá, gente? Independente da idade. Pergunte, mas pergunte o que? Às vezes você vai perguntar, né? Você vai imaginar. Pergunte para ele qual que é a cor preferida, a comida preferida, quais são os sonhos dela, quais são os sonhos da sua filha, quem ela quer ser, quem ela quer se tornar quando ela for uma adulta, o que ela vai fazer, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, qual a música preferida dela, o filme predileto dela. Gente, o doce predileto dela, comido, salgado predileto dela. Faça essas perguntas, né? Procure perguntar, essa é uma maneira de você conhecer seu filho. E essa é uma experiência maravilhosa, porque conhecendo o seu filho, a sua filha, você vai ter o acessar ele melhor, porque você vai no ponto que ele gosta. Se você quer agradar, você vai escolher a cor que ela gosta, a comida que ela gosta, a música que ele gosta de ouvir, né? Então, isso é uma atitude que você tem para conhecer. A Efigênia está falando assim, amor é a cola que nos une e tudo resolve. O amor, ele é universal, ele é a linguagem de Cristo, eu falo, né? E, então vamos lá, gente.
Perguntar no sentido de conhecer seus filhos, certo? Outra coisa, procure, gente, ter uma rotina saudável. Como assim, né? De uma rotina? Para quem tem um filho só, é mais fácil. Você se programa aí uma vez por semana, a gente vai no cinema, ou vai no parque, ou vai tomar um lanche, um sorvete, um açaí, vai numa roça, vai num lugar diferente. Só vocês, tá? Se for pai, a mãe e o filho, vai só vocês. Se for só você e o seu filho, vai só vocês dois. Então crie esse hábito, essa rotina de sair só vocês, tá? E se é mais de um filho, então você vai fazer isso com cada um deles. E aí sempre vai estar, por que não vai me levar, mamãe? Você vai explicar para ele, olha, hoje é o momento de eu passar, né, de eu ter com o seu irmão, a sua irmã. Hoje a gente vai passar o dia junto, um tempo junto. Então explica e fala. Outro dia ou amanhã, você que vai estipular, vai ser você. Deixa isso bem claro para que eles possam entender, mas que sejam momentos exclusivos, que sejam momentos únicos. Isso é muito importante, tá, gente? Outra coisa, você pode colocar assim, a questão do hábito de falar eu te amo. Tem mães que me dizem, eu não consigo falar, né? Tem mães que falam para mim, eu já nem sei mais o que eu sinto pela minha filha, pelo meu filho. Então eu não consigo falar. Mas fala uma vez ao dia, uma vez, comece essa rotina, esse hábito de falar eu te amo. Porque esse eu te amo, mas o eu te amo verdadeiro, tá, gente? Não é da boca para fora. Esse eu te amo no sentido de que você é importante para mim, você é valioso para mim, né? O meu filho do meio, ontem mesmo eu estava validando ele, eu falei para ele, olha, né? Você tá de parabéns, é um homem, já é um rapaz compromissado, cumpre com o que fala, né? Escuta, respeita, então isso é muito importante para um homem. Então assim, eu fui validar ele, encorajar ele, eu tenho certeza que isso foi muito importante para ele, né? Então assim, eu procuro sempre validar, encorajá-los para que eles se sintam fortalecidos, sabe? Mas cuidado, gente, cuidado com uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, mas se chama parentalidade distraída. Boa noite, Yuri. Parentalidade distraída. O Yuri é o meu filho mais velho, gente. Vamos lá entender o que é essa parentalidade distraída, né, gente? A parentalidade distraída, o que ela é? Nome diferente, né? Vamos entender o que é a parentalidade distraída. É o uso do celular, gente, enquanto você tá com o seu filho. Oi, Yuri. Então, é o uso do celular enquanto você tá com o seu filho. Isso chama parentalidade distraída. É você estar com seu filho, mas não estar com ele. Você tá à metade. Você tá pela metade. Você tá ali, às vezes você tá imaginando que você tá tendo um tempo de qualidade com ele. Você tá assim, não, eu tô aqui, eu tô dando um tempo de qualidade pro meu filho. Só que você tá lá o tempo todo no celular, no WhatsApp, nas redes sociais. E acaba que o seu filho entende, você não tá lá por inteiro, você tá pela metade. E às vezes nem tá ali, às vezes você tá viajando, você tá em outro mundo, pensando em outras coisas, resolvendo problema de serviço, resolvendo resposta de WhatsApp, de e-mail que você tem que mandar e não tá ali. Então essa parentalidade distraída, gente, a gente precisa prestar muita atenção para ver se a gente não tá fazendo isso com os nossos filhos, tá? Lembra do presente, estar presente quando você estiver com seus filhos, ok?
Isso não é o tempo todo, tá, gente? Vocês não vão fazer isso o tempo todo, mas quando fizer, que faça isso integralmente, ok? Então, continuando, quais outras atitudes que a gente pode ter? Faça, gente, pelo menos uma refeição com seus filhos. Uma refeição, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, a ceia da noite. Faça pelo menos uma, gente. E nessas refeições que você fizer, converse com os seus filhos. Converse. E aí, nessa conversa, o que você pode falar? Às vezes você está lá na mesa, fez uma comida que te lembrou algo da sua infância ou da sua adolescência, ou até mesmo na fase adulta. Então você conversa com ele, conta aquela história, como que foi, ou conta a história de quando você era criança, de quando você era adolescente, até mesmo adulto, como que foi. Isso para os nossos filhos é importante. Eles querem saber também. Isso para eles se sentem pertencentes à família. Olha, meu pai está contando, olha como que era a vida dele. Olha como era a vida da minha mãe, ela está contando, olha só, é parecida com a minha. Então eles começam a se identificar com isso também. Então converse. Agora a gente não está tendo aula, né, os filhos. Às vezes está tendo à distância, né? Mas quando eles iam para a escola, vocês podiam perguntar, como é que foi na escola? Como é que foi a aula hoje? Então, é conversar, tá, gente? É para ter um diálogo entre vocês. E uma boa dinâmica que a gente pode fazer para desenvolver a inteligência emocional, gente, sabe o que é? Você sentar na mesa, comendo com seus filhos, você fala assim, olha, vamos brincar de uma coisa. Cada um diz o que foi legal e o que foi ruim no seu dia. E aí você começa. Por exemplo, o meu dia hoje foi bom, foi legal, porque eu consegui uma promoção lá no meu emprego. E foi ruim, porque, vamos supor, eu fiquei indecisa, né? Porque eu achei que eu não ia dar conta, então foi ruim por causa disso. Mas o bom foi que eu fui promovida. Então, assim, aí você fala, e você? Como é que foi seu dia? Né? Geralmente isso vai fazer na janta, né? Na ceia da noite. E aí você pergunta, como foi então? Fala pra mim um fato legal e um fato ruim do seu dia. Me conta. E aí vocês conversam, gente. Aí vai ter nesse diálogo. E lembrando sempre, gente, que no diálogo, o que é importante? O não julgamento. Vocês estão ali para dialogar, para conversar, para trocar ideias e não para julgar, tá? A gente não vai julgar os nossos filhos. A gente tá ali para ouvir o que eles têm para falar, o que eles têm para compartilhar com a gente, ok? Então, lembrando que nessa conversa não haverá julgamentos. Outra coisa, deixa eu ver aqui, criar isso, o hábito do diálogo, né? Compartilhar sempre, gente, a sua vida, as suas experiências, os seus bons registros, até os seus maus registros da sua vida com os seus filhos, para que eles possam sentir-se pertencentes à sua família, a você, para que eles possam se sentir importantes. Olha, meu pai está contando, a minha mãe está contando a vida dela. Olha como que ela foi na infância, olha como que ela foi na adolescência, né? Isso é muito importante para os nossos filhos. E essas, gente, são atitudes, um pouco, tá? Que são várias, são diversas. E eu falei no início da live que eu deixei o e-book gratuito lá na minha bio de atividades e brincadeiras para a gente fazer com as crianças nesse momento de quarentena. Então lá tem mais ideias, tem sugestões do que vocês podem fazer em casa com os seus filhos, tá? E só recapitulando, para você entender se está havendo um distanciamento emocional entre você e os seus filhos, tá? Só recapitulando que eu falei isso no início da live, talvez teve gente que não ouviu, né? Sinais de que está havendo um distanciamento emocional entre você e seus filhos. Primeiro, a incapacidade de mostrar amor,
Você já não beija, já não faz mais carinho, não fala eu te amo, né? Então, assim, isso já está distante entre vocês. Então, esse é o primeiro, né, dos sinais de que há distanciamento emocional entre vocês. Um segundo sinal, gente, é o quê? Você não se atenta mais às emoções dos seus filhos. Se tá triste, se tá alegre. Porque muitas vezes fala assim, não tá alegre, deixa quieto. Tá alegre, tá bom. Se tá triste, deixa pra lá que isso sara. Então, você já nem tá mais aí, já nem tá mais se atentando para isso. Você nem sabe mais se tá passando por dificuldade, né? Se tá difícil, se tá com medo de alguma coisa, isso para você não tá tendo mais importância. Então, também isso é um sinal de distanciamento. Outro sinal de distanciamento, gente, você só faz o mínimo com seus filhos, né? O mínimo é fazer a comida, às vezes dar o banho, levar na escola, buscar na escola, ir na reunião. Então, fazer aquelas coisas habituais, corriqueiras, você já faz habitualmente, mais nada. Não há mais nada, não há mais interação com seus filhos, sem ser esses momentos que você leva na escola, traz, faz a comida, come, senta à mesa. Então, não tem mais nada, nem tem mais conversa direito. Outro sinal é esse, é o terceiro sinal. Um quarto sinal, gente, falta de envolvimento na educação dos seus filhos. Você já nem se importa mais com a educação deles. Será que está aprendendo? O que está aprendendo? Está tendo dificuldade? Não está? Como que está na escola, o desenvolvimento? Está bem? Não está bem? Você nem se importa mais com isso. Deixa para lá, deixa ele estudar. Se não quiser estudar também, tanto faz. Isso já é o extremo, tá, gente? Mas também é um sinal de distanciamento. Um quinto sinal você cuida da criança, dos filhos, do adolescente no piloto automático. Faz a sua agenda do dia, cumpre a sua agenda do dia, faz tudo o que tem que ser feito e nem olha mais detalhes. Faz porque precisa ser feito, porque todos os dias faz daquele jeito e continua fazendo, já está no piloto automático, né? Não observa mais nada, às vezes nem olha no rosto dos filhos, já faz no piloto automático. Esse também é um sinal de distanciamento emocional. Um sexto sinal, gente, é a incapacidade de ouvir os nossos filhos. Muitas mães já falam assim para mim: eu não tenho tempo para escutar esse menino mais não. Não tenho tempo que eu trabalho o dia inteiro, tô cansada. E a hora que ele vem falar comigo, eu não tenho mais paciência. Eu não tenho paciência de ouvir, não tenho paciência de conversar. Tem mãe que já tá nesse extremo. E tem mãe que até ouve, responde pro filho, mas nem tá ali presente. Né? O tal de mexer no celular, né? Tá mexendo no celular ou tá conversando com alguém, o filho chama ela, oi. Aí continua fazendo o que tá fazendo, o filho falando. Acaba que o filho já percebe que ela não está se importando, às vezes nem fala mais o que está acontecendo, deixa isso para lá também. Então, esse é um outro sinal de distanciamento emocional. E se você se identificou com 1, 2, 3 ou até mesmo 6 sinais, então é um ponto a se refletir. Porque aí você já está tomando consciência, né, do seu estado atual, de o que está acontecendo. Então, se você se identificou, gente, você se identificou com isso, com algum desses sinais, então procura mudar para que esse distanciamento emocional não aumente ainda mais, tá? Procura fazer então a sua parte, ok? E o meu desafio de hoje, gente, é que você identifique e reflita, né? Tome consciência desses sinais aí que eu passei para vocês. Você tem 1, tem 2, né? Você se identificou com eles, então procura saber, procura, né, entender o que você pode fazer para melhorar, quais são os meios, o que você precisa ajustar no seu relacionamento.
Como que eu vou me aproximar dos meus filhos? Que foram todas essas dicas que eu passei hoje para vocês, todas essas atitudes que eu passei, são dicas para que vocês possam acessar mais rápido os filhos de vocês e assim diminuir esse distanciamento entre vocês, ok? Amanhã, gente, tem uma live especial com um grande amigo meu, o Emerson Reis. Ele vai falar sobre o sagrado e o divino nas relações familiares, tá? É um tema bem diferente, muito bacana. Uma pessoa muito experiente, muito culta para falar sobre isso. Então ele vai falar o sagrado e o divino nas relações familiares, uma nova abordagem, tá, gente? Amanhã, sexta-feira, dia 4, às 19 horas, a gente vai estar aqui, tá? No Instagram, com essa live. E eu aguardo e espero todos vocês, tá, gente? Tem dúvidas? Se quiser colocar aqui perguntas, pode colocar. Se quiser me mandar no direct perguntas, dúvidas, manda pra mim, tá, gente? Essas atitudes eu tenho certeza que é o mecanismo de acessar mais rápido os filhos de vocês. Só de vocês tomarem consciência daqueles sinais, aqueles 6 sinais que eu passei para vocês, pelo menos um, se você tiver, você precisa entender, né? Tomar consciência de que você precisa iniciar esse resgate com os seus filhos. E lembrando que se você já está com o seu emocional abalado, o seu emocional enfraquecido, você vai precisar primeiro olhar para si, elevar a sua autoestima. Para isso, você vai precisar de um profissional que vá te ajudar, te conduzir, né, a se melhorar cada vez mais, para que você possa se sentir empoderada para ajudar, para resgatar o seu relacionamento com os seus filhos, ok? Eu agradeço todos que estiveram aqui. Aguardo todos vocês amanhã na minha live, tá? Com o Emerson, que a gente vai falar sobre o sagrado e o divino, tá? Um beijão para vocês, gente, e até amanhã. Tchau, tchau.